Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de português. Só para detonar a FUNESC nesse concurso da PM Ceará. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alcides Silva, professor de português. Falo direto aqui do nosso QG da aprovação em Natal. Acho que vocês já devem ter assistido a algumas das minhas aulas. E eu separei algumas questões bem interessantes para nós tratarmos hoje. Não sei se hoje o professor Carlos Eduardo está ao vivo, deve ter ido para a igreja, né? É um menino criado por vó. Costumeiramente digo a ele que é mais perigoso do que coxinha de rodoviária. E aí? Como é que vocês estão? De onde vocês falam? Vão me dizendo aí pelo chat. Valdir, o homem é perigoso, viu? Já viu essa expressão? Mais perigoso do que coxinha de rodoviária. E ele fica se rindo, né? O homem é sem futuro. Monteiro, na Paraíba, muito bem. Bom, enquanto vocês vão falando aí, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Não estão perdendo muita coisa, mas eu sou Alcides Silva. Massa. Professor de português e redação. Trabalho com concursos públicos há quase 19 anos. Eu digo quase porque faltam poucos meses, né? Sou professor desde 2000 e desde 2020 eu trabalho com... Olha, Parnamirim, aqui meu vizinho, né? Se você quiser saber mais um pouco sobre o meu trabalho, é só você ir lá no meu perfil. Olha, já é falando besteira aqui. Português com Alcides. Não apareceu aqui no meu material. Esqueci de colocá-lo. Pirituba, São Paulo, boa noite. Fala do RN. Professor, qual a chance de vir redação? Natal, Rio Grande do Norte, Jade, olha só. Vamos dar um pulinho já lá no nosso Instagram, já nos segue, já deixa um comentário, já quiser printar a aula de hoje, já nos marcar e marcar o CT. E não deixe ter as caridades, não custa nada, o dedo não vai cair, seja generoso. Se inscreva já no nosso canal aqui do CT, deixe o seu like, comente a nossa aula, acione a sinetazinha para receber mais comentários. Valdir Vitor, eu confundi não. Zulive. Gente, qual é a probabilidade de cair redação? Olha, concurso público depende de quem está pagando, né? Então, todas as possibilidades são pertinentes em se tratando de concurso público, né? Caicó, Rio Grande do Norte, nosso Seridó. Jade fez parte do nosso projeto da Guarda Municipal Não, está fazendo, né? Guarda Municipal de Natal, que está próximo aí, está às vésperas de iniciar, né, esse projeto. Olha, Ed Miller está dizendo que nunca teve redação, mas nos últimos tempos, a maior parte dos concursos públicos tem colocado redação, né? Não vou bater o martelo, vaticinar e dizer, vai ter ou não vai ter. A gente sempre tem uma certa prudência para aguardar o edital, né? Até porque não custa nada a gente esperar e pelo histórico não tem, mas esses paradigmas eles são quebrados, basta alguém querer, principalmente o contratante, né? Bom, lógica, a gente sabe que não.
E não é muito bom quando tem redação, né? Abre muitos precedentes quando tem redação. As variáveis ficam maiores. É bem melhor quando vem apenas a prova objetiva. Quando vem prova discursiva, abre-se muitos precedentes, inclusive para fraude, né? Inclusive para fraude. Não que estejamos insinuando tal coisa, mas facilita o processo. Mas dificulta a vida do concurseiro, que a gente quer facilidades, né? Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Nós trouxemos uma bateria de 8 questões de assuntos diversificados da gramática. E a primeira questão é uma questão que diz assim: o entardecer pintava o céu com tons alaranjados. Qual é a classe gramatical da palavra entardecer? Bom, a morfologia, que é a base para qualquer concurso público, inclusive é praticamente impossível. O pessoal que está colocando aí do CT pedindo para você baixar o material, já está disponível no link. Inclusive, nesse material, como você vai estudar depois essa live novamente, vai reprisá-la. Nós colocamos um bônus nesse material, lá no final dele, além do gabarito, tem alguns comentários, algumas dicas que favorecem aí o seu estudo. O que você pode fazer quando se deparar com essas questões, qual é a complexidade da questão, qual é a resposta, por que a resposta é essa. Então, uma série de comentários aí que nós colocamos para facilitar a sua vida, tá bom? Então, a primeira questão vai abordar a identificação da classe entardecer. E essa questão, ela vai trabalhar um conteúdo da base de morfologia, que é formação de palavra. O processo de formação de palavra. Bom, originalmente, essa palavra, ela é uma palavra parasintética. Você tem prefixo em, tem sufixo ec. Então, teria tudo para ser verbo, né? Verbo. Porém, há uma pegadinha, né? Há uma pegadinha. Você precisa ficar atento ao processo de formação de palavra, tá? Aqui é uma pegadinha. O concurseiro desavisado, ele imediatamente correria para os braços da letra A, letra B, verbo. Por quê? Porque você está vendo formação de palavra, processo de formação de palavra, um verbo aqui da segunda conjugação. Não é isso? Segunda conjugação. No entanto, você precisa perceber que anteposta à palavra tem um artigo. Verbos não admitem artigos, tá? Não existe artigo para verbo, por quê? Vou baixar um pouco aqui, tá, querido? Verbos não admitem artigos, por quê? Porque verbo não tem flexão de gênero. Se melhorou, Jardiel, me avisa, tá? Verbo não tem flexão de gênero, portanto, não tem artigo masculino nem feminino. O verbo, quando ele admite artigo, ele passa a ser substantivo. Aconteceu aqui uma substantivação. E essa substantivação aconteceu por causa de um processo de palavra chamado derivação. Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? Qualquer classe de palavra que anteposta a ela vier um termo determinante, uma classe determinante, conhecido na gramática também como adjuntos adnominais, como artigo, numeral adjetivo, pronome adjetivo, adjetivo, essa classe vai ser substantivada, tá? Então, o verbo aí foi substantivado porque antes dele tem um artigo.
E aí ele virou, ao invés de verbo, nesse contexto, ele é substantivo. Mark Frank está dizendo aí, meu amigo Mark Frank, tudo tranquilo? Tudo Lady Laura? Mark Frank está dizendo que se vier acho que anteposta do verbo, normalmente, quando por exemplo, aparece anteposto a verbo, é preposição, né? Ou um pronome oblíquo, não é o caso aqui. Esse o é um artigo definido singular masculino e veio anteposto e transformou o verbo em substantivo. Quem pintava? Olha o verbo aqui principal da oração. Quem pintava? Quem pintava o céu com tons alaranjados? O entardecer. Normalmente, entardecer é verbo e não aceita a posição, a função sintática de sujeito. Tá? Mas como ele foi anteposto, o anteposto a ele foi um artigo, ele foi mutado, né? Houve uma derivação imprópria. Aqui, ó, o entardecer é o sujeito da oração. Quem pintava o céu alaranjado? O entardecer. Ed está perguntando por que não seria advérbio de tempo. Porque advérbio de tempo traz uma circunstância temporal. E, normalmente, o advérbio ele aparece depois, no final. Na ordem sintática é sujeito, verbo, complemento verbal, adjuntos adverbiais. Essa é a ordem sintática chamada de ordem canônica ou ordem direta. Se o adjunto adverbial é deslocado para o início, ele deveria ser separado por vírgula. Então, deixa eu colocar a situação aqui, Ed, para você perceber como seria um adjunto adverbial de tempo. Bora lá. Seria assim, ó. No entardecer, vírgula, o céu estava pintado. Aí sim, no entardecer, aí você tem uma proposta em que ela aparece aqui como adjunto adverbial de tempo. Certo? Deu para entender agora? Eu coloquei uma locução adverbial no entardecer, preposição mais verbo, no entardecer. Mas o entardecer, aqui pintava o céu, é substantivo, foi substantivado por causa da derivação imprópria. Do ponto de vista morfológico, substantivo. Do ponto de vista sintático, exerce o papel de sujeito da oração. Ficou mais claro agora? Se for um adjunto adverbial de pequeno corpo, obrigatoriamente não. Mas coloca-se vírgula para separar os termos. Separar o termo acessório, adjunto adverbial, e o termo essencial, que é o sujeito, tá? Não se misturam os termos. Nesse caso, a vírgula posta aqui, alguns gramáticos defendem que não é obrigatória. Os mais rígidos dizem que sim. Seria facultativo. Mas sempre que eu tenho um adjunto adverbial colocado fora do seu lugar padrão, né, ele deve ser isolado por vírgula. Ou deslocado, como é que está acontecendo aqui, ou intercalado, quando está dentro da oração. Se isso é um elogio, Josenildo, eu fico tão feliz sabendo disso, né? Muito bom. Então, gente, resposta da questão número 1 é substantivo.
A palavra foi substantivada por causa desse elemento aqui, que substantivou a palavra entardecer. Não pode ser verbo, originalmente, do ponto de vista do dicionário, é verbo, mas aqui é o contexto da oração, tá? Adjetivo não é uma classe que pode ser considerada aqui, normalmente, adjetivo, se não for substantivado, aparece para caracterizar, qualificar um substantivo, e o advérbio indica uma circunstância. A gramática básica vai trazer pelo menos 9 circunstâncias. Mas o concurseiro precisa saber de pelo menos umas 20. A gramática normativa de referência, tipo Bechara, Celso Cunha, Pestana, vão trazer uma noção de pelo menos 20 locuções, 20 advérbios diferentes, tá? E aí, para quem acredita nessa ideia de que Deus criou as exatas e o diabo com inveja criou o português, lembre-se que o português, mesmo com a brincadeira, eu me divirto muito com isso, português é a disciplina que mais reprova em concurso público hoje, tá? A despeito da existência da matemática, matemática não é um grande problema em prova de concurso, mas o que tem de gente chorando por causa de português não está na gramática, tá? Então, se agarre com ela com força e domine o diabo que está nela. Vale a pena. Vale a pena, porque vale uma farda. Não é isso, gente? Bora lá. E vocês aí ficam só se rindo, como diz o professor Carlos Eduardo, né? Uma questão dessa, gente, é mesmo que um ventilador ligado no 3, né? Uma questão dessa é uma questão bem de início mesmo, bem do início da morfologia, né? Se eu tivesse que situar vocês na gramática, ou melhor, no tempo de estudo, esse conteúdo aí de formação de palavra é um conteúdo de 6º ano, tá? Vamos lá, questão número 2. Identifique a alternativa em que todas as palavras são formadas por derivação sufixal. INGE, derivação sufixal. Olha só. Você tem aí, para a formação de palavra, você tem processo de formação de palavra por composição e processo de formação de palavra por derivação. Composição, como o próprio nome sugere, composto é a formação de 2 ou mais palavras para a formação de uma. Nesse caso, pode vir, nesse processo de união, de junção das palavras, pode acontecer de ser um processo que haja perda de som e não haja perda de som. Composição por justaposição, sem perda. Composição por aglutinação, com perda. Agora, o que está posto aqui na questão número 2, é um processo de formação de palavra por derivação. E esse processo, nas bancas de médio porte, acontecem com muita frequência. Quais são as questões que aparecem com frequência muito grande em morfologia? Formação de palavra por derivação. Principalmente derivação parassintética, derivação, essa anterior que nós vimos, derivação imprópria e derivação regressiva, tá? E isso aparece com muita frequência. Obrigado, Ed. Ed está dizendo que entendeu a explicação, ótima explicação, obrigadinho. Professor, todo artigo antes de verbo, substantiva, qualquer palavra, né? Sim. Pela lógica da derivação imprópria, não somente o verbo, mas qualquer palavra que anteposta a ela tenha um adjunto adnominal, principalmente que aparece com mais frequência é o artigo, há uma substantivação. Vou fazer aqui um exemplo, Willis, com um adjetivo, por exemplo.
Deixa eu apagar aqui que o QR Code tá na frente. E aproveitando que eu percebi o QR Code, aponta já aí e já vê aí o cupom de desconto que você tem. O concurseiro estudioso está atento às explicações. Tudo bem. Então, nós temos aqui um exemplo. Observe que aqui está tudo certo. Não tem nenhuma alteração. Está tudo certo. O concurseiro estudioso. Concurseiro é o substantivo, inclusive com formação sufixal, né? Concurseiro. Depois, o concurseiro estudioso. Aqui eu tenho uma característica do concurseiro. Nesse caso, concurseiro é substantivo. Até aqui está tudo certo, gente. Não tem nada de anormal. O concurseiro estudioso. Estudioso é uma característica do concurseiro, portanto, é um adjetivo. Tudo tranquilo, como manda a gramática normativa. Porém, você já sabe que estudioso é um adjetivo. O que a gente vai fazer? Nesse contexto, até agora, estudioso é adjetivo. Eu vou fazer o quê? Eu vou retirar tudo isso e vou colocar o artigo de volta. E vai ficar assim. O estudioso está atento às explicações. Pergunta agora. Estudioso está fazendo o que aqui? Ele é o sujeito da oração. Mas, normalmente, estudioso é um adjetivo e existe para caracterizar, classificar, né? Indicar alguma característica ou qualidade do substantivo. Mas, como eu coloquei o artigo aqui, o que aconteceu, senhores, senhoras, senhoritas? Estudioso virou substantivo. Quem é que está atento? O estudioso. Derivação imprópria na cabeça. Derivação imprópria. DG está perguntando, e ele será pronome demonstrativo sempre que for anteposto à preposição? Olha, pronome demonstrativo, o ou a, o o e o a pode ser confundido com pronome demonstrativo. Se eu disser assim, DG, bora lá. Vou colocar aqui um. DG é o que estava na aula de português. Observe que esse o que aparece aqui, DG, é o que estava na aula. Esse o não é artigo. Esse o não é artigo. Tá? Esse o nem é pronome pessoal do caso oblíquo. Esse o é um pronome demonstrativo, porque eu poderei substituí-lo por aquele. DG é aquele que estava na aula de português. O caso do o e do a, eles podem ser um caminhão de possibilidade. Tá? No caso do o pode ser artigo definido, singular masculino, pode ser pronome demonstrativo, como eu acabei de dizer, e pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Né? Não vejo há muito tempo. Eu posso trocar por um substantivo. Como diz aqui em Natal, não vejo o boy há muito tempo. No caso do a, ele pode ser outro caminhão de possibilidade. Ele pode ser artigo, ele pode ser preposição, ele pode ser pronome demonstrativo e ele pode ser pronome pessoal do caso oblíquo. Né? Tem várias possibilidades. E cada UA
ele vai variar de acordo com o contexto oracional. Então, tem que ficar muito atento a essas derivações. Tranquilo? Então, DG e todos os demais. Na língua portuguesa, é proibido dizer sempre ou nunca. Professor, então quer dizer que sempre vai ser assim? Quer dizer que na língua portuguesa, na matemática, também é do mesmo jeito. Vai conversar com o professor, ele vai dizer assim, não, pera, mas tem esse caso. Então, como eu sou de um Marezal, diz assim, vareia. Sempre, nunca, não, vareia. Depende. Depende da situação, né? A língua portuguesa, ela é muito situacional. E há várias possibilidades, sempre. Lidar com língua portuguesa é um caminhão de possibilidades sempre. Tá? Então, espero que tenha clareado aí o conhecimento inicial, propedêutico de vocês na gramática. Inclusive, quero dizer a seguinte situação. Não fique preso, limitado apenas a aulas no YouTube. São boas? São maravilhosas. Ajudam muito. Essa aula aqui que eu trago com essas questões podem fornecer para você material para milhares de dias. Porém, isso é apenas uma lista de exercício. Nada substitui uma boa gramática, tá? Se você é um concurseiro e não tem uma gramática ainda, está perdendo tempo, tá? Se você pode beber da fonte, por que você vai beber de alguém que está traduzindo a fonte? Compre uma gramática e se cerque de bons professores. Professores experientes, né? Que não gaguejam na hora de responder questões. Vamos aqui. Identifique a alternativa em que todas as palavras são formadas por derivação sufixal. E aí, quando eu digo isso, já digo de antemão que, independente de português e do professor que vai assumir a cadeira de português, no CT, vocês estão muito bem servidos de professores. São a referência do Brasil para a área que atuam, né? Então, vocês estão muito bem servidos nesse critério aí de profissionais. O que é uma derivação sufixal? Na derivação sufixal, nós temos palavras formadas por afixos, e aí nós temos três partes básicas num processo de formação. Nós temos o prefixo, nós temos o fixo e nós temos o sufixo. O que é esse fixo aqui? Deixa eu só mudar a cor aqui. Eu sou criado por vó e eu tenho um problema com esse negócio, tá? Tem que ser tudo organizadinho, coloridinho, porque senão, se vó descobrir, é uma chateação só. Ó, prefixo, fixo, sufixo. Esse fixo, quem é? É a parte da palavra que normalmente não muda, que é o radical. Tem gente que confunde radical com raiz. Radical é a estrutura, raiz é a origem, tá? Não se perca no processo. Bora lá. O prefixo é o morfema, o elemento mórfico, que é colocado antes do radical. No caso aqui, você tem a palavra, eu já posso apagar esse exemplo que coloquei. Em caso de dúvidas, de comentários, gente, vão colocando aí. Cearenses, potiguares, paraibanos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, baianos. Coloquem todos os comentários aí que eu estou atento. Olha aqui o adjetivo feliz. Feliz. Com o prefixo, eu posso colocar um prefixo de negação. E colocar aqui infeliz. O sufixo é aquilo que vem depois do fixo, depois do radical. E eu posso colocar um sufixo formador de advérbio, infelizmente. Então, tudo que é pós-posto ao radical é sufixo. Tá? Sufixo. Nesse caso, todas as palavras da alternativa são formadas por sufixo. Imagino que vocês temos Gustavo, se o senhor apostasse 3 assuntos, que você acha qual seria?
Tô decorando todas as classes de... Ai, ai. Olha, morfologia é a base do concurso. Sem morfologia, você não vai para a sintaxe, né? Sem morfologia, nada feito. Das classes morfológicas, quem são as mais importantes? Que caem em todo concurso. Preposições, conjunções e os advérbios. E algumas bancas verbos. Essas 4 classes são deveras importantes. O verbo nem se fala, né? Aí, na sintaxe, qual é o assunto da sintaxe, que é a mãe de quase todos os assuntos? Regência verbal. Se o senhor sabe regência verbal, o senhor sabe complemento verbal, se é objeto direto ou indireto, o senhor sabe que é termo regente e termo regido. E eu estou falando de regência, mas também tem uma regência nominal. Regência, verbal não, regência. Se o senhor sabe regência, sabe distinguir o uso do que, do se o se é índice de indeterminação do sujeito ou se é pronome passivador, se o que é conjunção integrante, se o que é uma conjunção adverbial, ou que introduz uma oração adverbial, ou se ele é conjunção pronome relativo de orações adjetivas. O senhor sabe o uso da crase, principalmente o uso de crase, sabe a diferença de complemento nominal e adjunto nominal. Quer dizer, se você dominar a regência, verbal e nominal, você já tem 50% da prova garantido. Então, saiu de morfologia, entendeu morfologia, bote para arrepiar em regência. Tá? Regência é a porta de entrada de morfologia, de sintaxe. Entendeu regência? Está dominado. Então, eu nem disse 3, né? Só disse um que abriu porta para quase tudo. Bora lá. Ó, livraria deriva de livro. Tem um sufixo aqui. Pedreiro deriva de pedra. Tem um sufixo aqui. Felizmente deriva de feliz. De imediato, logo de início, nós já temos aqui a resposta da questão 2. Bote pegado, viu? Não, mas eu falei, né? As 4 mais importantes classes de palavra em concurso, que são as 3 invariáveis mais verbo. Preposição, conjunção, advérbio e verbo. Essas 3, viu, Ed Miller, são as importantíssimas, que são as invariáveis, mais o verbo. Professor, a aula irá ficar salva? Estou sem tempo de assistir. William, eu vou deixar para que o pessoal da patente mais alta responda. Não sei lhe dizer, tá? Alguém aí vai dizer. Ó, desleal, você já viu que não é porque tem prefixo, né? Des, que é o prefixo de negação, de ausência. Mas leal, refazer, prefixo. Embora, é um processo de formação de palavra por aglutinação. Planalto, aglutinação. Aguardente, aglutinação. Passatempo, justaposição. Antebraço, justaposição. Hipermercado, justaposição. Subcutâneo, justaposição. Resposta correta, letra A, de aprovação. Comprem a gramática, tá? Comprem a gramática. Terceira, figura de linguagem. E aí, estão gostando da aula? Tá tudo dando certo? Estão entendendo? A explicação tá conseguindo encaixar aí, né, nas suas ideias? Bora lá. Qual a figura de linguagem presente na frase "a vida é um sopro"? Gente, deixa eu apagar isso aqui. A vida é um sopro. Gente, nós temos aqui uma expressão, né? Uma expressão muito coloquial entre nós, muito corriqueira entre nós, que é pegar um elemento e tentar aproximá-lo de outro sem que haja uma correlação entre eles. É muito comum, principalmente utilizando o verbo ligação. Mas você precisa ter cuidado para não entender isso como uma comparação. A vida é um sopro, né? Há a possibilidade de você entender isso muito grande. Essa comparação,
suposta comparação nas figuras de linguagem é chamada de símile, ou comparação metafórica, né? Comparação. E só pode acontecer comparação quando eu tiver um elemento que estabeleça uma conexão entre os elementos, tá? Entre os termos aí estabelecidos, correlacionados. Símile. Seria uma símile se fosse a vida é como, é tal qual, é que nem, é parecida, é semelhante. Um sopro. Aí seria uma símile. Mas como não tem esse conector de comparação, é uma metáfora. A metáfora é a tentativa de aproximar dois seres que não faz parte da mesma natureza, tá? O que é metonímia? Metonímia é a parte pelo todo. Um copo de água, né? Por exemplo. Existem vários tipos de metonímia. A parte pelo todo, por exemplo, na fazenda do meu tio tem 200 cabeças de boi. Não são apenas cabeça. A cabeça é a parte representativa do todo, né? Hoje eu bebi Coca-Cola. Ninguém bebe Coca-Cola, bebe o produto, né? Trocar o produto pelo fabricante, pelo produtor. Trocar o continente pelo conteúdo. Fui a um restaurante que serve pratos deliciosos. Não servem pratos, serve comida. Eu troquei o continente, que é o prato, pelo conteúdo, que é a comida. E por aí vai. Metonímia. Drummond diz: o bonde passa cheio de pernas, né? Não é o carro do ITEP. Pernas aí é a parte representativa do todo. Passa cheio de gente. Hipérbole. Exatamente, eu ouvi o artista, né, o cantor, a obra pelo autor, né? Li Machado de Assis, né? Se você não é a cartomante, você não pode ler Machado de Assis. O máximo que pode acontecer é ler uma de suas obras. Você não tem intimidade para ouvir Zé Ramalho, né? Estar na casa dele, conversar com ele, ouvi-lo. Você pode ouvir a sua produção fonográfica. Hipérbole consiste no exagero para enfatizar alguma coisa. Já falei isso 1000 vezes, né? Estou morto de falar isso. Vou matar você, né? Minha mãe dizia muito isso comigo. Menino, eu vou matar você. Daria para trocar como, já que é comparação? Se for comparação, aqui a vida é um sopro. Se eu acrescentar como, semanticamente não vai mudar o sentido. A vida é um sopro, a vida é como um sopro. Semanticamente não muda. Agora, a caracterização da figura que muda. Deixa de ser uma símile para ser uma metáfora. Tá? Posso colocar assim. Exatamente, Gustavo. E eufemismo é exatamente o oposto da hipérbole, que é a suavização, né, de uma palavra, de um termo, por ser inapropriada, por ser inadequada. Gustavo, já falei, né? Respondi. Eu não posso trocar, porque não tem como aqui, né? Eu posso acrescentar. A vida é um sopro, é uma metáfora. Eu posso acrescentar o como. A vida é como um sopro. Vai ter o mesmo sentido, só que não vai ser mais metáfora, vai ser símile, tá? O sentido continua exatamente o mesmo. Agora, a classificação da figura é símile. Se eu colocar o como, não é mais metáfora. É comparação. Questão 4. Ele era um verdadeiro poço de sabedoria. A expressão poço de sabedoria indica, aqui vem de graça, né? Essa daqui indica ignorância, conhecimento profundo, medo, indiferença. Gente, poço é uma coisa profunda, né? Profunda. Isso para quem é do sertão, já pega essa daí, veio de graça, né? Poço de sabedoria não é indiferença. Indiferente é aquele que não sente nada, o que não mostra sentimento. Não é medo, né? Não é ignorância.
poço de sabedoria é exatamente o oposto. É alguém que tem uma profundidade de conhecimento inigualável. Essa aí veio só para você se animar, né? Só para você não demonizar mais a língua portuguesa. Questão número 5. Top? Estão acompanhando? Tá tudo certinho? Eu ouvi um amém aí? Ó, qual das alternativas abaixo apresenta características predominantes do gênero textual crônica? Gente, essa banca não é uma banca para a gente temer. É uma banca de médio porte. Ela não costuma... Tudo lei de Laura. Mark Frank já está acostumado com a minha munganga, né? Essa banca não é uma banca para você ter medo. Ao mesmo tempo é. É uma banca que traz um grau de dificuldade mediano. Isso é ruim. Seria muito melhor que a gente pegasse uma banca padrão IDECAN, né? Padrão mais que tenha mais substância, né? FCC, FGV. Porque só passa de fato quem domina o troço. Porque pega como dizia a vovô, embola a roda, um cangueiro que começou a vida de concurseiro agora, pega uma prova dessa num nível bem baixo, aí acerta a mesma coisa que você que já vem ralando há muito tempo. Então, a banca que tem um grau de complexidade de mediano para cima é muito melhor, porque classifica justamente, né? Essa daqui é uma banca que você tem que ter cuidado. Porque o ponto de corte é muito alto. O nível de acerto é muito alto. Então, você precisa ter cuidado com essa banca. Bora lá. Quais são as características básicas de uma crônica? A crônica faz parte de um gênero literário que predominantemente é narrativo. 2. Baseia-se em fatos do cotidiano. Tá? Estou falando de fatos. Então, são coisas que aconteceram. Não é ficção, é um episódio. 3. Tem várias possibilidades de explorar esse fato. Eu posso usar a comicidade, fazer com que essa crônica seja humorística. Posso usar a filosofia e fazer com que essa crônica seja reflexiva. 3. Posso fazer com que essa crônica seja histórica, refletir sobre o meu passado, o passado de uma nação, da humanidade, etc. Pode ser uma crônica desportiva, pode ser uma crônica política, enfim. 4. A crônica, ela não é a realidade em si. Mesmo trabalhando um elemento, um fato, uma realidade, a crônica não é a realidade. A crônica é o ponto de vista do cronista sobre um episódio. Então, ele pode dar o viés que ele quiser para aquele fato. Tá? Pode pegar um evento comum do dia a dia, como diz o nordestino, ficou preso no lado de fora. Saiu de casa, não levou a chave, eu estava varrendo a frente da casa, o vento soprou, fechou a porta, ela só abre por dentro. E você ficou preso do lado de fora. E aí, você vai desenrolar uma trama e a partir desse episódio, fazer com que a pessoa reflita. Por exemplo, quantas vezes você não viu o sucesso na sua frente e ficou preso do lado de fora? É um episódio qualquer, mas você deu um viés. Eu inventei sozinho agora, acredita. Hoje eu estou uma potência. Ou então, você pode refletir sobre outra coisa. O aspecto humorístico da questão, né? Uma queda, um tropeção, como diz aqui em nós, uma barroada. Alguma coisa nesse sentido que faça você apropriar-se dessa história e fazer dela uma narrativa com o viés que você quiser. Então, isso é a crônica. A crônica, ela tem uma linguagem objetiva, dados característicos e análise aprofundada? Não, isso não é um texto literário que tem objetividade, que tem dados estatísticos, né? Isso dá para uma reportagem, não é o nosso caso. A narrativa é curta, reflexão sobre o cotidiano e linguagem informal. É isso. Quem citou aí, um caminhão de gente jogou letra B aqui no chat, né? E é essa. É uma narrativa curta, bingo,
É uma reflexão sobre o cotidiano? Também. A linguagem é informal? Pode ser, tá? Então, quem não gosta de ler, e eu acho, inclusive, que é até contrassensual um concurseiro que não gosta de ler, né? Lembre-se que a enxada é mais pesada do que a caneta, né? Lembre-se disso. A algema, né? É melhor estar com a algema na mão do que estar algemado. Então, estudar é melhor. Se ligue nesse detalhe, tá? Descrição detalhada de fatos não é a função da crônica ser descritiva. Então, predominantemente descritiva. Então, se você não gosta de ler, recomendo que você comece lendo crônicas, tá? Leia. São curtas, são rápidas de ler. E se você gostar de humor, eu sei que cearense adora humor, assim como o Potiguar também. Você vai ler uma obra de crônica em poucos minutos, vai ficar se rindo e nem vai ver o tempo passar. Além de enriquecer de cultura, de bom humor, de vocabulário, uma série de outros elementos. Bora lá. Apresentação de argumentos lógicos, que isso é para um texto dissertativo, não entra no aspecto da crônica. A questão número 6 diz assim: em qual dos gêneros textuais abaixo a função predominante é informar? A função predominante é informar sobre um produto ou serviço, com o objetivo de persuadir, leia, convencer. Qual é o gênero que é utilizado para isso? Um artigo de opinião é usado para esclarecer, né? Para expor alguma coisa, esclarecer, ou até para convencer alguém de alguma coisa, mas não para anunciar produto, né? Uma reportagem é feita para defender uma tese. Pensemos. Mossoró, Natal, Fortaleza, qualquer que seja, é uma cidade violenta. Como é que eu vou comprovar que isso é fato? Uma reportagem é diferente de uma notícia. A notícia é de um evento pontual. Né? Eu estava vendo, antes de começar a aula agora, passeando pelo Instagram, de um acidente com vítima de morte em Mossoró. Né? Um carro em alta velocidade colide com um motoqueiro que não resistiu. Isso é um fato, é pontual. Então, é uma notícia. A reportagem é quando eu já tenho uma tese e vou me utilizar de uma série de outros fatos, de notícias, para comprovar a minha tese. Quando eu digo que a cidade X é violenta, aí o que é que eu vou fazer? Vou pesquisar, vou investigar, juntar uma série de fatos, de episódios, e vou apresentá-los como comprobatórios da minha tese. Olha, a cidade X é violenta por causa desses números. Números no trânsito, números de homicídios, números de feminicídios, números de assalto. Portanto, a cidade é violenta. Não é apresentação de produto. Morreu Maria Preá aqui. Resenha crítica. O que é a resenha crítica? É quando eu leio uma obra, faço a síntese dela e depois da síntese comento as características, as qualidades dessa obra. O que ela é, embasada em quem, quais as ideias, posso refutar, não posso refutar, é uma obra chinfrinha, é uma obra boa, é clássico, é contemporâneo. Isso é uma resenha crítica. Não é o caso aqui. Sobrou, então, para nós, obviamente, a ideia do anúncio publicitário. Ele que é a classe de palavra, ou melhor, desculpem, o gênero textual utilizado para informar sobre um produto ou serviço com a intenção de persuadir, de convencer o consumidor a adquirir o produto ou serviço. Tranquilo? Essa não é difícil, né? Até porque essa daí também leva em consideração o conhecimento de mundo que você tem.
Bora lá para a nossa penúltima questão da noite. Espero que essa aula esteja passando tão rápido para vocês como está para mim, que já estou vindo de um aulão de véspera da Prefeitura do Natal amanhã para professores, que estou com vocês aqui para a Polícia Militar do Ceará e que terei 20 minutos só para dar aquela enxugada no suor, aquela lavada na garganta e já voltar para a maratona de redação no meu canal. Com o mesmo nome, Português com Alcides, tem lá a maratona de redação. São 4 dias de aula de redação, nós entraremos no 3º hoje. Você pode assistir, inclusive, os episódios anteriores que está aberto no nosso canal. Na oração, o aluno estudou para a prova. Para a prova, exerce a função sintática de quê, né? Para eu saber disso, vai entrar aquele comentário que eu fiz sobre regência. Aqui, regência verbal. Quem estuda, estuda algo. Quem estuda, estuda algo para alguma coisa, né? Para alguma coisa. Então, nesse caso, estuda para prova, né? O verbo é um verbo transitivo, porque ele exige complemento, né? Verbo transitivo. Nesse caso, se ele é um verbo transitivo, eu já posso matar a letra C e letra D. Não é isso? Perfeito. E aí, sobrou quem? Estudo a prova? Não. Estudo a prova? Não. Tem preposição no meio, né? No meio do caminho tem uma preposição. Tem uma preposição no caminho. Estudou para a prova. Estava lendo o tempo todo errado, né? Tá certo isso? Não. Tá errado. Não é objeto direto, nem é objeto indireto. Por quê? Porque aqui traz uma ideia de finalidade. Finalidade. Para a prova, o certo é adjunto adverbial de finalidade. Ok? Resposta correta, portanto, letra D, de Polícia Militar do Ceará. Tranquilão? Gente, nesse momento eu estou sem retorno, o meu retorno aqui, o monitor fechou e eu não vou conseguir acompanhar vocês pelo chat. Vocês me deem só um minutinho aqui, para eu abrir o meu retorno pelo celular, para eu não ficar sem comunicação com vocês. Tranquilo? Na questão número 8, vai dizer a seguinte situação. Identifique a alternativa. No Recarga Pay você faz Pix mesmo? Identifique a alternativa em que a oração subordinada adverbial condicional. Então vamos lá. Oração subordinada. Já estou de volta. Já estou vendo vocês aqui tudo certinho. Oração subordinada adverbial condicional. Gente, as orações adverbiais exercem o papel de advérbio e indicam a circunstância. Nesse caso, a circunstância solicitada é de condição, né? E aí, gente, condicional, nós temos duas pistas quando aparece a expressão se ou a expressão caso. Letra A. Ele saiu assim que. Ó, assim que. Indica uma condição? Não. Assim que amanheceu. Assim que amanheceu, ele saiu. Ele saiu assim que o dia amanheceu. Tempo. Se você estudar, será aprovado. Eu serei aprovado quando? Se eu estudar. Eu tenho aqui um condicionante, né? Eu tenho um condicionante. Portanto,
se estabelece uma condição para a aprovação, é estudar. Letra B é a resposta. Na letra C, já inicia com a expressão embora, que faz com que eu tenha certeza de que se trata de uma oração subordinada concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto. Sabendo disso, já elimino aqui. Ele sabia, oração principal, que ela voltaria. Ele sabia alguma coisa. Ele sabia de algo. Quem sabe, sabe algo. Sabe isso. Logo, essa oração, ela é uma oração substantiva. Nem entra nas substantiva com valor de objeto, complemento verbal, objeto direto. Nem entra aqui na ideia das adverbiais. Tá? Nem pode entrar aqui. Condicional é só lembrar de sim. Gente, chegamos ao fim, cravado 1 hora de transmissão. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, estejam aí se rindo, né? Achando tão bom quanto um ventilador ligado no 3 aqui no calor de Natal, ou de Mossoró, ou aí de Calcaia, ou do seu interior do Ceará. Muito obrigado aí pela audiência qualificada de vocês. Aproveitem o ensejo, revejam essa aula, aponte o QR Code para a sua tela, vejam os benefícios dessa semana que nós temos aí para desbancar, para devastar essa banca que está separando você do seu sonho de usar a farda. Tchau, cheiro nos olhos para todo mundo, pessoal do CT Mossoró, saudade de vocês. Em breve estarei por aí. Tchau, tchau. Valeu.